Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Você com certeza já escutou por aí que o Brasil é o país do futebol. Isso não é à toa, já que a camiseta canarinho é a mais vitoriosa do mundo e os melhores jogadores brasileiros são disputadíssimos pelos clubes europeus. Por tabela, esse status de sucesso do esporte por aqui faz com que a profissão de jogador de futebol seja uma das mais cobiçadas por jovens em todo o país. Afinal, estamos falando de uma ótima oportunidade, não é mesmo? Imagina a sensação de fazer um gol em um estádio lotado, com as pessoas gritando seu nome, e a fama, o sucesso. Isso sem falar no dinheiro. Aproveitando a deixa, vamos começar com uma verdadeira lenda do futebol brasileiro, Manuel Francisco dos Santos. Sabe quem é? Não, ele ficou conhecido como Garrincha. O bicampeão mundial foi considerado um verdadeiro gênio da bola. E durante sua vitoriosa carreira, se tornou um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. E isso não sou eu que estou dizendo não, viu? São palavras dos especialistas em futebol mesmo. Agora, se o craque sempre vai ser lembrado pelos seus feitos em campo, fora dele, os vícios de Mané Garrincha também marcaram publicamente a sua vida. Principalmente o alcoolismo, que, segundo pessoas próximas, o impediu de consolidar uma vida saudável e estabilizada, mesmo com todo o dinheiro que recebeu durante sua carreira. O seu vício, por sinal, o impediu até mesmo de se aposentar em um período em que ele já não apresentava mais condições de jogar. Depois que finalmente se aposentou, em 1972, o jogador entrou em declínio. Seus últimos anos de vida foram de pobreza. Esquecido pelo público e afundado no alcoolismo, Garrincha chegou a ser internado por problemas relacionados a bebidas 8 vezes em apenas um ano. No dia 20 de janeiro de 1983, Manuel dos Santos morreu, vítima de uma cirrose hepática, enquanto passava por um coma alcoólico. Apesar dessa história, muitos outros jogadores que perderam tudo não tiveram um final tão triste assim. Por exemplo, vamos ao nosso próximo caso, o do atacante Miller, considerado um dos maiores ídolos do São Paulo e até mesmo do Brasil. Na década de 90, o centroavante foi campeão dos maiores torneios, tanto pelo Clube Paulista, sendo 2 vezes campeão da Libertadores, e também no Mundial da FIFA, além de ganhar a Copa do Mundo de 94. Como você pode imaginar, tantos títulos assim acabaram gerando uma boa renda para o jogador. No entanto, de uma maneira até mesmo parecida com a de Garrincha, o atacante tinha alguns hábitos não muito saudáveis. O primeiro deles é o de farrear. O próprio Miller conta que gastou muito dinheiro com mulheres, conforme as próprias palavras dele, e luxos desnecessários. E devido a esses hábitos, acabou perdendo todo o seu dinheiro. Na mesma entrevista em que conta como desperdiçou sua renda milionária que obteve jogando futebol, o ex-atleta diz ter passado por um momento de dificuldade, chegando até mesmo a morar de favor na casa de um ex-companheiro de campo do São Paulo. Entretanto, o jogador alega que houve um certo sensacionalismo da mídia e que, no final, ele estava bem. Miller, após se aposentar dos gramados, virou comentarista esportivo e atualmente trabalha na TV Record. Você vai perceber, ao longo das nossas histórias de hoje, que esse hábito de festas e bebidas é, infelizmente, algo bem comum na cultura do futebol brasileiro. Como outro exemplo disso, vejamos um outro jogador conhecido, Marcelinho Paraíba. O jogador era conhecido por seu visual bem extravagante, com o cabelo pintado de diversas cores, em épocas diferentes de sua carreira. E olha, pense em uma carreira longa. Durante o tempo em que esteve na ativa, o meio-campista paraibano defendeu diversos times, marcando cerca de 300 gols. Além de ter sido ídolo em clubes brasileiros como o São Paulo, o jogador também passou um bom tempo atuando na Europa, principalmente na Alemanha. Você sabe muito bem como um jogador de futebol que joga em grandes clubes pode fazer uma graninha, não é? Acho que você também deve saber que jogar na Europa é algo muito rentável mesmo. Então,
dá para imaginar que Marcelinho Paraíba fez uma boa grana durante a sua carreira, não é mesmo? E definitivamente ele fez. Adivinha como o ex-atleta gastou todo o seu dinheiro? Sim, com ela mesmo, a famigerada farra. Recentemente, em uma entrevista, Marcelinho disse arrepender de ter gastado mal o dinheiro que recebeu. Uma das maneiras que ele fazia isso era levando amigos e conhecidos para morar na Alemanha, enquanto jogava por lá. Só que ele não pagava só as passagens, não. Ele os sustentava também. Em um certo momento, havia até mesmo 16 pessoas vivendo às custas dele. Além disso, o jogador, como dizem por aí, torrava o dinheiro com festas extravagantes que bancava para seus amigos e outras pessoas. O resultado não poderia ter sido outro. Vamos sair um pouco do Brasil e lembrar de uma outra lenda do futebol, Diego Maradona, um dos maiores jogadores da história. Durante sua carreira, o argentino também fez uma bela de uma fortuna, atuando em grandes clubes como o Barcelona e o Napoli da Itália. Isso sem falar no fato que Dieguito, como era carinhosamente chamado, também foi campeão do mundo pela Argentina em 1994. Além das conquistas coletivas, a carreira de Maradona está lotada de prêmios individuais, que renderam também uma boa grana para o jogador. Além disso, após sua aposentadoria, ele soube explorar muito bem sua própria imagem para fins publicitários, sendo um personagem constante em propagandas de televisão. Isso sem falar em seus trabalhos como técnico. Só para ter uma noção, enquanto comandou o Al-Fujairah dos Emirados Árabes, o técnico recebia cerca de R$1 milhão por mês para trabalhar. Mesmo com todas essas rendas milionárias, o argentino declarou falência em 2009, após o governo italiano cobrar dele cerca de R$95 milhões em impostos devidos, da época em que jogava pelo Napoli. Caramba, que bolada, né? R$95 milhões, que coisa, hein? Bom, conforme o ex-jogador, ainda quando estava vivo, ele não foi o responsável pela sua própria derrocada. O culpado, conforme ele, se chama Guillermo Coppola, um famoso agente de jogadores de futebol que realizou esquemas para evitar os impostos. Fora esse probleminha milionário, outro fato famoso de Maradona era o seu vício em cocaína, o que com certeza atrapalhou sua vida pessoal e financeira. Em nosso próximo caso, vamos ir para bem longe, só para mostrar que esse problema não acontece só por aqui na América do Sul, não, embora seja bem mais recorrente. Vamos falar agora de George Best, um norte-irlandês que fez sucesso em um país vizinho, a Inglaterra, atuando pelo lendário Manchester United. Lá foi campeão 2 vezes da consagrada Liga dos Campeões, além de abocanhar 2 campeonatos ingleses. No entanto, ainda quando sua carreira supostamente deveria estar no auge, Best, que por ironia do destino significa melhor em inglês, acabou entrando em decadência. Sua derrocada aconteceu devido aos mesmos problemas que já falei aqui algumas vezes. A esbórnia. O jogador era muito famoso pelas suas noitadas, acompanhadas de muitas bebedeiras e de mulheres bonitas. Só para você ter uma ideia, uma de suas frases mais famosas dita em uma entrevista foi a seguinte: em 1969, eu abandonei as mulheres e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. Como você deve ter percebido, esses hábitos geralmente levam a um final nada legal. O que não foi diferente com George, que se aposentou dos gramados em 1984. Porém, um ano antes disso, a Justiça Britânica já havia pedido o embargo de suas propriedades devido às suas dívidas, que chegavam a quase $200 mil, uma quantia considerada grande para a época. Best chegou até mesmo a declarar em público que um dos grandes culpados pelo seu declínio havia sido os próprios clubes em que jogou. Conforme ele, nenhum deles se preocupou realmente com o seu alcoolismo, o tratando como uma espécie de máquina rentável. O ponta-direita morreu em 2005 devido às complicações causadas pelo consumo excessivo de álcool. George, quando faleceu, estava totalmente falido, embora fosse muito amado.
O seu cortejo funeral juntou mais de 100 mil pessoas e até hoje o atleta é considerado como um dos maiores jogadores europeus da década de 60 e 70. Que histórias tristes que contamos aqui hoje, hein? Fala aqui nos comentários para a gente qual delas te deixou mais assim reflexivo. Fala também se você gostou do vídeo de hoje, sua opinião é muito importante para nós. Eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!